Olá, e neste vídeo vamos falar sobre dilemas, sobre decisões e sobre escolhas. Ao longo deste vídeo vou-te dar aqui quais são as várias nuances dentro dos dilemas, vou-te falar aqui também de algo que é perverso dentro do que é um dilema e depois, no final, vou-te dar 3 dicas para poderes resolver facilmente quando estás alguma situação quando estás em bloqueio, quando estás em dilema. São dicas curtas e muito simples. Muito bem, meu nome é Jorge Dias e sou trainer de desenvolvimento pessoal através das metodologias da programação neurolinguística, do coaching e da inteligência emocional e trago aqui este tema hoje, agora, neste vídeo, porque ele é aquele que está sempre a impactar a vida das pessoas. Há dilemas todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos. Uns são mais importantes que outros, claro que somos separados entre, pelo menos, dilema, que são 2 escolhas, não é? Pelo menos há duas escolhas e é sempre difícil, às vezes, tomar uma decisão. Às vezes também é mais fácil desbloquear porque há uma das partes que tem mais proveito, tanto para ti, como para os outros, como para o ambiente, e é mais fácil optar por essa parte. Mas, quando são coisas que impactam mais a nossa vida, coisas relativas que têm relação com a profissão, ou têm relação com a tua vida privada, mas que são investimentos, digamos assim, para o futuro, nós sofremos mais com essas decisões, com esses dilemas. Há uma coisa que no mundo do trabalho, há quem seja especialista também a colocar dilemas aos outros, às outras pessoas. Pessoas mais agressivas, pessoas que estão em posição de chefias, podem ter capacidade, intencionalmente, de colocar dilemas às outras pessoas de forma a que elas, portanto, fiquem fragilizadas e fiquem bloqueadas e sejam praticamente obrigadas a fazer aquilo que não desejam. Mas muito bem, vamos lá então. Portanto, os dilemas estão muito associados a algo que é um pouco dramático porque tem a ver com emoções, com estados emocionais tóxicos, não é? Dilemas estão associados à hesitação, portanto, à preocupação, ao medo, ao receio, portanto, à dúvida, portanto, claro que isto tudo tem a ver com processos emocionais e se vives muitas vezes este tipo de situações e de emoções, no fundo, depois a saúde mental e a saúde física também sofre com esse estado que tu vives. Muito bem, normalmente num dilema, atendendo a que há 2 opções, há sempre uma opção, e isto também adaptado aqui da filosofia hindu. Vamos aqui até fazer a passagem que filosofias ancestrais, como a filosofia hindu, também acaba por mencionar isto. Uma das partes é a mais correta, portanto, há uma das decisões que é a mais correta, porque é aquela que te serve a ti, que serve os outros e que serve o ambiente. E há outra que é fruto das tuas paixões, que é uma coisa mais emocional, que é quase como uma compulsão, que é fruto do desejo, material, da recompensa imediata. Portanto, no fundo, estas 2 vertentes estão muito presentes quando há uma decisão a tomar. E é difícil saber, às vezes, qual é a mais adequada. Portanto, é preciso recuar um pouco, é preciso parar um pouco, é preciso ver, que eu já te vou dar as 3 dicas no final, para tu saberes mais ou menos como é que está a desviar nestes processos. Portanto, a primeira, há sempre uma que está associada à ponderação, está associada àquilo que é um contributo para nós, para o ambiente e para os outros, e para o ambiente e para os outros, sim. E a segunda está associada ao mundo das paixões, como diz esta filosofia hindu, filosofia védica. O mundo das paixões é um mundo material, é um mundo da compulsão, é um mundo do impulso. Portanto, muito ligado também agora àquilo que nós chamamos de inteligência emocional, que é agir por impulso, agir porque somos compelidos a fazer algo e não conseguimos interromper aquele desejo que temos, mesmo sabendo que aquilo não é adequado para nós.
E depois, os dilemas também estão associados a outra coisa, estão associados a promessas e compromissos. Tu crias um compromisso com pessoas, tu crias um compromisso social e pessoal, portanto, um compromisso pessoal contigo próprio ou contigo próprio, porque queres assumir que tens uma certa conduta, que tens valores, que és pela justiça, pela integridade, pela honestidade, por isto tudo, não é? Tem a ver com valores. E depois também assumes esse compromisso com outras pessoas, as outras pessoas que te rodeiam, que te veem dessa forma e que esperam de ti um comportamento de acordo. E o problema é que depois, quando surgem estes dilemas, quando tu tens que decidir, ok, a decisão que tu tomas tem que realizar estes valores. Estes valores que são para ti e aquilo que tu queres também e que, no fundo, manifestar para os outros, não é? Que é aquilo que regula as tuas condutas, os teus comportamentos, as tuas atitudes, o teu posicionamento em relação aos outros. Há um autor, vou-te dar aqui esta referência, um autor que escreveu um livro já foi há alguns anos, que é professor em Harvard, professor de Harvard, que é o Max Bazerman, que escreveu um livro que é o Blind Spots, que é os pontos cegos, digamos assim. E então, em que ele aborda isto mesmo, porque é que nós, na altura de decidir, muito provavelmente vamos decidir por aquilo que não devemos fazer. Porque é que não criamos decisões? Porque é que isto acontece da natureza humana? Portanto, nós sabemos o que é que devemos de fazer, o que é que devemos fazer. Isto é aqui a tal nuance perversa. Nós sabemos o que é que devemos fazer, toda a gente sabe o que é que devemos fazer, segundo o Max Bazerman. Tem os códigos de conduta, temos tudo o que é socialmente aceito. Toda a gente sabe o que é que deve fazer. Mas depois, na altura de se manifestar o comportamento, de eu, portanto, pôr em prática as mãos na massa e concretizar aquilo que é o que se deve fazer, as pessoas, a maior parte das pessoas, fazem aquilo que querem. E daí, depois, o que é que surge? Surge a corrupção. As pessoas corrompem-se a elas próprias, corrompem o seu sistema de valores, arranjam desculpas, claro, e justificações, mas surge também a corrupção, que é muito conhecida. E este autor do Max Bazerman dá exemplos até de empresas americanas que foram à falência, empresas enormes, colossos do próprio país, que foram à falência e que tiveram que ser vendidas e passadas para outros donos, porque aqueles gestores passaram muito tempo a saber o que é que deviam fazer, mas depois, quando chegava à altura, faziam aquilo que queriam. Portanto, eram compelidos pelo mundo das paixões. Eu quis trazer isto aqui porque isto é o que está sempre presente. A questão aqui, às vezes, nem é saber o que é que devemos fazer. Nós sabemos o que é que devemos em relação a nós, qual é a nossa obrigação em relação a nós, em relação aos outros que nos rodeiam e em relação ao ambiente. E, normalmente, esta decisão, se for bem ponderada, é bem sucedida porque nós ficamos descansados com ela, porque cumpre os nossos valores, cumpre a ideia que temos da conduta, da ética, e tudo correrá bem. Mas, no fundo, há um mecanismo qualquer que é a luta interna que tu tens dentro de ti, que é aquilo que é chamado na filosofia, que é o mundo das paixões. Há uma compulsão qualquer, há um desejo material qualquer que te faz sair do teu centro e optares por aquilo que é realmente que não é adequado, que vai prejudicar a tua imagem, que vai prejudicar outras pessoas e que vai prejudicar pode prejudicar até o ambiente. Tem a ver com isto. Quando nós decidimos por algo que é errado, com esta compulsão, acontece isto. Nós corrompemos-nos, ficamos mal com a nossa conduta, ficamos ali com alguma coisa para resolver internamente, mesmo que depois dizemos muita coisa sobre justificações para tentar tapar aquilo ou justificar aquilo que fizemos, mas não há consistência suficiente para nós realizarmos e para confirmarmos aquilo que entendemos como conduta e como ética. E depois, perante os outros também,
ficamos em déficit. E tu podes ver o que é que vem nos jornais e o que é que vem nas notícias, pelo menos aquelas notícias mais fortes da corrupção. É isso mesmo, quando a pessoa sabe o que é que tem que fazer, ou o que é que deve fazer, mas depois, no momento de se manifestar o comportamento, opta por aquilo que quer fazer e cede àquele desejo. Muito bem, segundo o Max Bazerman, há dois eus que vivem dentro de ti. Então ele chama o eu do devo e o eu do quero. Portanto, são estes dois eus que, no fundo, são os protagonistas num dilema. O eu do devo e o eu do quero. Portanto, as questões da reputação, da cultura moral, da existência, estão relacionados com a conduta moral, estão relacionados com estes eus. Um é da conduta, não é? Um cumpre os valores da pessoa, da família e tudo isso, e outro subverte-os, mas, claro que tira prazer, tira recompensa imediata, tira satisfação, mas contra os valores que são socialmente aceitos e que tu assumiste como compromisso. Deixa-me só aqui beber um pouco de água. Portanto, e segundo o Max Bazerman, aqui a mecânica do funcionamento do processo de decisão, já que estamos a falar de dilemas, começa sempre com o eu do devo. Nós sabemos o que é que devemos fazer. É muito fácil falar, devemos fazer assim, conseguimos dar conselhos aos outros, tudo isso, mas depois, acontece antes do comportamento se manifestar. Mas no momento do comportamento se manifestar, no momento em que eu tenho que provar e pôr em prática aquilo que eu digo que devo fazer e que sei que devo fazer, porque é assim e tal, porque dou exemplo e não sei quantos, portanto, o que se manifesta é o eu do quero. O eu do quero é aquele apelo e eu cedo ao impulso e, no fundo, estrago tudo. Estrago a minha imagem, posso estragar a imagem da empresa, posso estragar uma série de coisas que não era suposto se eu fosse uma pessoa mais ponderada e se tivesse um mecanismo interno que fosse uma espécie de justiça dentro de mim que dissesse, não podes ir por aí mesmo, tens que ir por ali, porque é aquilo que é mais adequado. Ok, como é que se resolve isto? Ora, uma das formas é criar uma regulação interna como se fosse um tribunal, não é? Mas, no fundo, estamos dentro de nós e, independentemente de tudo, somos nós que decidimos. Então, ele diz assim uma coisa que é engraçado. Eu vou ler aqui, porque é uma citação do Max Bazerman, que diz assim, na verdade, as pessoas que não têm autodomínio, está relacionado com a inteligência emocional, autodomínio, inevitavelmente são imprudentes. Escolhem o mal, conscientes de que o estão a fazer, não porque o prefiram racionalmente, mas porque se deixam vencer pelo império das paixões, não tendo força nem vontade para lhes resistir. Portanto, aqui ele também menciona o império das paixões. Portanto, aqui, na verdade, isto tem a ver com a inteligência emocional diretamente, porque é a falta de autodomínio. A pessoa não trabalha o autodomínio. Quero-te dizer aqui uma coisa, que o autodomínio é uma questão de competência. É uma questão de competência e então é uma questão de treino. Tudo o que é ganhar uma competência é um processo de aprendizagem, de repetição, de manifestação de atos que levem até a uma competência que, no fundo, é fazer fazer aquilo que o eu do devo deve fazer. Ora, o que é que podemos fazer? Depois disto do Max Bazerman, dizer aqui quais são os dilemas e mostrar-te esta nuance perversa do que é o eu do quero e o do devo, eu vou-te dar aqui 3 dicas, são 3 dicas muito simples e muito breves para resolveres uma situação em que estejas envolvido ou envolvida. Ora, a primeira coisa que há a fazer quando há tempo, não é? Quando há tempo, é fazeres 2 listas. Portanto, tens 2 decisões, não é? Tens uma decisão e tens outra decisão. Não sabes muito bem. Então, uma lista aqui embaixo por esta decisão. Se eu decidir por isto, ora, o que é que eu ganho?
coisas que eu ganho, não é? 4, 5, 6 coisas do que eu ganho e o que é que eu perco. 4, 5 ou 6 coisas, não sei, aquilo que te surgir. Tens que refletir sobre isto, uma lista. Eu decidir sobre isto, eu ganho e perco isto. Eu ganho isto e perco isto. Depois vais à outra, a outra decisão do outro lado e fazes a mesma coisa. O que é que eu ganho e o que é que eu perco. E uma listinha de 3, 4, 5 coisas. Depois, o que é que há a fazer? Olhas para as duas listas feitas, depois das duas listas feitas, olhas, ponderas e aí tens mais uma base para decidir com ponderação, com dados concretos, e confrontas-te ali com aquilo que realmente podes perder e ganhar numa e noutra e podes decidir, podes ganhar mais simpatia por aquela que te traz mais bem e bem aos outros também. Vamos à segunda dica. A segunda dica tem a ver com a primeira também. É um sistema um pouco diferente, mas é parecidíssimo, que é que valores morais e éticos numa situação e noutra. Que valores morais e éticos é que estão envolvidos numa situação e outra. Então o que é que fazes? Fazes uma lista, uma situação e outra situação, fazes uma lista desta situação e vais pôr a quem é que isto serve. Além de mim, não é? Porque a primeira lista, aquela antes, não era? O que é que eu ganho, o que é que eu perco, tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Agora está mais direcionada a quem é que serve. A quem é que isto serve? Isto vai impactar quem? Vai impactar a família, vai impactar pessoas ao meu redor, a empresa, os colegas, tudo isto. Quem é que isto vai impactar? E depois, que consequências positivas e negativas é que tem esta decisão? E depois vais à outra decisão e faz a mesma coisa. Quem é que isto vai impactar e que consequências positivas e negativas é que isto pode ter? Portanto, é um completar daquela primeira parte, daquela primeira lista. E finalmente, a terceira dica, que é super rápida. Porquê? Porque nesta situação, nestas duas situações primeiras, isto está ligado a tempo. As pessoas temos de ter tempo para fazer as listas. Não é? Agora imagina que quando nós somos apanhados numa situação em que temos um dilema, não temos tempo para fazer listas. Podemos refletir. Temos de estar treinados para optar pela primeira solução. Portanto, pela primeira solução não, pela solução mais adequada. Portanto, aqui no fundo, o que é que eu tenho a dizer nesta terceira? Tens que criar um processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem teu para dominar os impulsos. E aqui, a sugestão que eu te deixo aqui, a dica que eu te deixo aqui é arranjares uma âncora, aquilo que se chama em programação neurolinguística como âncora, que é algo que te faça lembrar que a decisão do impulso, a decisão da compulsão é aquela que não é adequada. Sai sempre mal quando nós decidimos rápido demais por um impulso, é aquela decisão que não vai ser bem sucedida, que deixará muitos amargos de boca. Portanto, podes começar por arranjar uma âncora simples. Quero-te lembrar aqui que estas 3 dicas são as mais simples possíveis aqui para um vídeo destes. Não podia ser algo mais elaborado. Portanto, podes começar por usar uma âncora, que é um talismã, para te lembrar. Portanto, às vezes, se és confrontado ou confrontada assim com estas situações, ou pode ser uma âncora, pode ser um talismã, pode ser um objeto especial, pode ser um amuleto só para te fazer lembrar que tens que fazer. Ou então pode ser um gesto qualquer, não é? Podes, no momento em que estás aflito ou aflita e estás a entrar em preocupação e em dúvida, em hesitação, e estás a trazer emoções para ti sobre aquilo, que lembras-te que não decidir pelo impulso. Não decidir pelo impulso. Portanto, a primeira coisa poderá ser um gesto, não é? Ou fechar o punho, ou levar a mão à orelha, ou fazer assim alguma coisa que te faça lembrar que deves aguardar um momento antes de tomar a decisão, que é extremamente importante.
As outras duas é quando tu estás num dilema, mas por um investimento de uma casa, comprar um carro, decidir alguma coisa, uma coisa que estás envolvida ou estás envolvido, mas tens tempo para elaborar listas. Esta última é para coisas mais rápidas, é quando surgem à frente decisões e depois estás ali no meio de duas coisas e não sabes e tens que decidir relativamente rápido. Mas o relativamente rápido tem sempre espaço para uma pausa. Muito bem, ficamos por aqui então. Já sabes que isto tudo é válido, mas independentemente disto tudo, que possas aprender, do que eu possa trazer aqui, há sempre duas forças internas dentro de ti em grande luta, em grande batalha. E aquela que ganhar é aquela a quem tu darás mais força, e esta terá um momento de glória ou terá um momento também das sombras, não é? Fará relevar as sombras, tem sempre consequências. Quero que, antes de me despedir, se estiveres no YouTube, aqui por baixo deste vídeo tens um link que eu gostaria que tu consultasses. Se estiveres no Facebook, está por cima, mas no fundo estas temáticas são abordadas dentro de um programa maior que é a Inteligência Emocional para o Dia-a-Dia, que está inserido dentro da Academia de Coaching e Liderança, que tem mais uma série de cursos associados e que cada pessoa que entrar para a Academia tem acesso a uma série de cursos, em vez de ser só um curso, tem vários cursos que são complementares. Programação neurolinguística, coaching e inteligência emocional, e depois mais outros dentro destas temáticas. De desenvolvimento pessoal puro, desenvolvimento pessoal profundo. Muito bem, fica bem e até um próximo vídeo. Beijinhos e abraços.